E saiu o valor, isenção até R$ 5.000, um novo pacote do governo. Quanto que vai aumentar no seu benefício? No vídeo de hoje você vai saber sobre tudo o que muda para você com o novo pacote do governo, com isenção até R$ 5.000, com mudanças para os militares, com mudança no BPC, com mudança também no PIS/PASEP. Tudo isso a gente vai trazer para vocês aqui de maior importância esse vídeo. Então eu peço que você já deixe aquele joinha, já compartilhe também, porque muita gente precisa saber dessas mudanças, se serão benéficas, se não serão, tudo isso de forma detalhada aqui para você, numa linguagem muito simples, para que você possa entender. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo o que acontece no INSS e que seja do seu interesse, aposentado, pensionista e idoso do Brasil. O vídeo de hoje é muito mais amplo, né? Ele vai abranger Bolsa Família, ele vai abranger absolutamente tudo que muda com esse pacotão. Então, se é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e vamos ao que interessa. Novo pacote do governo Lula, corte de gastos, propostas que mexem no salário mínimo, na tabela do imposto de renda, na previdência dos militares, no BPC, no PIS/PASEP e também a gente tem muitas alterações no cenário econômico por conta dessa medida. Então, vamos a elas. Olha só, pessoal, a equipe econômica do governo Lula detalhou hoje, né, as propostas para limitar o aumento do salário mínimo, para mudar algumas regras de aposentadorias dos militares e alterar regras de acesso ao bônus salarial, entre outros. A expectativa do executivo é de economizar 70 bilhões de reais com as medidas nos próximos 2 anos. Como contraponto ao pacote de corte de gastos, o governo também propôs isentar o imposto de renda de quem ganha até R$ 5.000 por mês. Promessa de campanha do governo Lula, né? Promessa de campanha também do governo Bolsonaro, mas que não foi cumprida. Então, agora o governo Lula repetiu essa promessa e cumpriu até o momento, né? Vamos lá. Atualmente o limite de isenção é de R$ 2.824, certo? Até 2 salários mínimos. O objetivo do governo com a proposta de corte de gastos é tentar manter de pé o chamado arcabouço fiscal, a norma para as contas públicas aprovadas no ano passado. Sem uma regra crível para as contas públicas, explicam os economistas, haverá um aumento maior ainda da dívida pública, com impacto nos juros bancários para consumos e investimentos e tensão nos mercados, inclusive o empréstimo consignado. Com maior confiança no controle dos gastos públicos e manutenção das regras para as contas públicas, nos próximos anos, por sua vez, há uma tendência de pressão menor sobre o dólar e sobre a inflação, fatores que influenciam diretamente na vida de cada brasileiro. Vamos ao salário mínimo aqui primeiro, olha só. No caso do salário mínimo, o governo propôs mudar o formato de correção, limitando assim o aumento real, ou seja, acima da inflação, a ser concedido nos próximos anos. Pelo formato adotado atualmente, o reajuste do salário mínimo corresponde à soma de 2 índices: a inflação medida pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, em 12 meses até novembro, como prevê a Constituição, cujo valor está estimado em 4,66% pelo governo. O índice de crescimento real do PIB dos 2 anos anteriores, no caso de 2025, vale o PIB de 2023, que cresceu 2,9%. Com as mudanças propostas pelo governo, se aprovadas, o salário mínimo passaria a ter um aumento real acima da inflação com base no PIB de 2 anos, mas limitado a 2,5% ao ano. Aí que está o X da questão. Vai ter um prejuízo. Se a gente for fazer uma comparação do que vai ter para 2025, teria uma perda de R$ 6 no salário mínimo, tá? Com a regra atual, que vai ser ainda para 2025, se for essa regra nova, teria uma perda de R$ 6, né? A previsão é que ele suba para 1.509. Com isso, seria dada a inflação do ano anterior, em 12 meses até novembro, acrescido do PIB de 2 anos antes, mas com um teto de 2,5%, conforme eu falei. Esses 2,5% são justamente o limite máximo para o gasto do governo dentro do arcabouço fiscal, a regra para as contas públicas aprovadas em 2023. Só fazendo um adendo com relação ao salário mínimo, pessoal, o Congresso propôs a desvinculação dos benefícios previdenciários e assistenciais do salário mínimo. Então, paralelo a esse pacote do governo, o Congresso propôs
uma PEC, né? A Câmara dos Deputados propôs uma PEC contrapondo esse pacote do governo Lula, em que desvincula o salário mínimo das aposentadorias e pensões e também benefícios assistenciais, ou seja, os benefícios poderiam ser abaixo do salário mínimo se essa proposta do Congresso passar. Mas ainda vai cair em votação e a gente vai trazer tudo aqui para vocês. Levando em conta as mudanças, o trabalhador, assim como os aposentados e as pessoas que recebem benefício de prestação continuada, BPC, de natureza assistencial, deixarão de receber R$ 6 no salário do mês e também no 13º, conforme eu falei para vocês, se for comparado com esse ano. Com a nova proposta para o salário mínimo, o governo deixará de pagar em aposentadorias e benefícios sociais cerca de 2 bilhões em 2025. Isso porque, de acordo com os cálculos do governo, a cada R$ 1 de aumento no salário mínimo, cria-se uma despesa de aproximadamente 392 milhões de reais. De acordo com a nota técnica divulgada em dezembro do ano passado e atualizada em janeiro de 2024 pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o salário mínimo serve de referência para 59 milhões de pessoas no Brasil, ou seja, 59 milhões de pessoas recebem o salário mínimo no Brasil. Isenção até R$ 5.000, quanto vai entrar no meu bolso? Olha só, entre as propostas do pacote está o aumento no limite de isenção do imposto de renda de pessoas físicas das atuais R$ 2.824 para até R$ 5.000. Promessa de campanha de Lula, o tema não constou na proposta de orçamento de 2025 encaminhada no fim de agosto do Congresso Nacional, para o Congresso Nacional, pela área econômica. O tributo é recolhido na fonte, ou seja, descontado do salário. Posteriormente, o contribuinte pode ter parte do valor restituído ou pagar mais imposto de renda por meio da sua declaração de ajuste anual do imposto de renda. De acordo com a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a ampliação da faixa de isenção de imposto de renda custaria 45 bilhões até 50 bilhões por ano ao governo. De acordo com os números da entidade, a ampliação do limite da isenção do imposto de renda deixará isentos da cobrança do imposto 30 milhões de contribuintes. Atualmente, cerca de 43 milhões de pessoas declaram imposto de renda. Entretanto, dessas, 14,6 milhões já são isentos. Com a mudança, outros 16 milhões de contribuintes também não pagarão imposto de renda. De olho no impacto das medidas nas contas públicas, o mercado financeiro reagiu de forma negativa nesta quarta-feira. O dólar disparou e fechou cotado em 5,91, a maior cotação já registrada desde o implemento do Plano Real em 1994. Mas, pessoal, quando o dólar reage assim, é porque realmente está beneficiando quem precisa, tá? Geralmente quem tem dinheiro não gosta e a especulação cresce e o dólar sobe. A preocupação do mercado continua sendo o aumento das despesas que tende a impulsionar ainda mais a dívida pública, já considerada elevada para o padrão dos países emergentes, dizem eles. Essa tensão, por sua vez, também pressiona os juros futuros, com impacto nas taxas cobradas pelos bancos do setor produtivo. E aqui, pessoal, é o seguinte, para quem ganha até R$ 5.000, vai dar uma economia aí na questão da isenção de em torno de R$ 400 para quem ganha R$ 5.000. Então é daí para baixo, no máximo R$ 400. É dinheiro, né, pessoal? Principalmente na situação de hoje, é um dinheiro que vai ser muito, muito bem-vindo. A explicação é que a confirmação do aumento na faixa de isenção do imposto de renda pegou o mercado no contrapé, em um momento no qual os analistas aguardavam a conclusão do pacote de corte de gastos. Taxação de ricos, olha que interessante isso aqui, pessoal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estimou o impacto da isenção de até R$ 5.000 em 35 bilhões por ano, mas acrescentou que o valor será integralmente compensado pela tributação dos mais ricos, ou seja, com impacto nulo nas contas públicas, seria 0 a 0. A proposta do governo é de instituir uma alíquota de 10% para quem ganha mais de R$ 50 mil por mês, o equivalente a R$ 600 mil por ano. Além disso, quer limitar as isenções na área de saúde no imposto de renda para quem recebe até R$ 20 mil por mês. Se eu, que recebo mais de R$ 50 mil por mês ou 600 mil por ano, paguei 35 mil de imposto de renda,
vou ter que recolher 25 mil para completar os 60 mil, equivalentes à alíquota de 10%. Fica aqui exemplificado para vocês entenderem. Suponha então que ela ganhe 600 mil reais por ano e pagou 80 mil de imposto de renda. Ela não é atingida pela medida. É um conceito novo de imposto de renda mínimo, considerando toda a renda da pessoa e tudo que pagou de imposto de renda naquele exercício, ou seja, naquele ano, disse o ministro. Já a aposentadoria dos militares, pessoal, olha só, também uma mamata que tinha aqui, desculpa eu dizer, mas realmente é muito fora da realidade do brasileiro que trabalha na CLT. A equipe econômica fechou nessa semana, após reuniões com os comandantes das Forças Armadas, uma proposta para o ajuste da previdência dos militares. O texto fechado contempla os seguintes e principais pontos. Acaba com a chamada morte ficta, olha só isso. Com isso, os familiares perdem direito à pensão dos militares expulsos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Aquele militar que foi pego carregando drogas no avião do Bolsonaro, por exemplo, ele foi expulso, mas a família recebe a pensão dele, né? É um absurdo, ele foi expulso e teve um benefício, né? Muito diferente de você que é demitido aí, ou que você que se aposenta por invalidez e fica metade do seu salário, enfim. Então é muito justa essa medida, muito fora da realidade. Estabelece progressivamente a idade mínima para reserva remunerada. Para quem não sabe, reserva é a aposentadoria do militar. Extingue a transferência de pensão, ou seja, transferência de pensão da mãe para a filha, para o neto e assim vai. Fixa em 3,5% da remuneração para o Fundo de Saúde até janeiro de 2026, que seria o fundo de saúde deles, que já é um benefício muito grande. E segundo informações da proposta de orçamento de 2025, enviada pelo governo ao Congresso Nacional em agosto desse ano, o déficit projetado para a inatividade militar soma 33,28 bilhões de reais em 2025 e 34,87 bilhões de reais em 2026. Além disso, também está previsto no projeto de orçamento do ano que vem o déficit para as pensões de militares de 18 bilhões em 2025 e 19 bilhões em 2026. Não foram anunciados bloqueios ou cortes no orçamento do Ministério da Defesa, que é o quinto maior em termos de valores para o ano de 2025. Abono salarial, aqui interessante para todo mundo. Outra medida, né, o abono salarial, o PIS/PASEP, como é conhecido popularmente, é outra medida proposta, é reduzir o número de pessoas que têm direito ao abono salarial. Pelas regras atuais, tem direito por ano, trabalhadores que recebem, em média, até 2 salários mínimos mensais, ou seja, 2.824, pelo valor atual. Com as mudanças, o benefício será pago somente para quem recebe até 2.640. Esse valor será corrigido anualmente pela inflação para chegar a um salário mínimo e meio, quando passará a ficar estável nesse valor. A expectativa é que isso ocorra em 2035. Para receber, é preciso que o trabalhador tenha trabalhado pelo menos 30 dias no ano anterior, esteja cadastrado no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos, e o benefício é classificado como um gasto obrigatório, ou seja, que só pode ser alterado ou extinto mediante proposta de emenda constitucional, famosa PEC. Projetos desse tipo têm uma tramitação mais extensa e precisam de mais votos de deputados e senadores para serem aprovados. O governo federal estimou no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, de 2025, que 25,8 milhões de trabalhadores terão direito a receber o abono salarial no próximo ano. E o BPC, como é que fica? Outra proposta do governo é o endurecimento das regras para as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC idoso e o BPC para a pessoa com deficiência. Para o BPC, o governo está propondo focalizar em pessoas incapacitadas para a vida, independentemente e para o trabalho, né? Para a vida independente e para o trabalho. E passam a contar com o acesso. A renda do cônjuge ou companheiro não coabitante, então vai incluir na renda, e a renda de irmãos, filhos e enteados, não apenas solteiros e coabitantes. Será obrigatória também a atualização para cadastros desatualizados há mais de 24 meses, isso aí já está acontecendo, e para benefícios concedidos administrativamente sem o Código Internacional da Doença, famoso CID.
também tem bastante e que eles vão fazer a revisão. Pelas regras, o BPC equivale a um salário mínimo por mês ao idoso com igual ou superior a 65 anos de idade ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Para ter direito ao benefício, é preciso ter contribuído para o INSS. Não é preciso ter contribuído para o INSS, desculpe. E, diferentemente dos benefícios previdenciários, o BPC não paga 13º salário. É um benefício assistencial mesmo, não é um benefício previdenciário. No caso da pessoa com deficiência, tem direito ao BPC se houver impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, com efeitos por pelo menos 2 anos, que impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Para ter direito ao BPC é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor a 1/4 do salário mínimo. Então, soma a renda de todo mundo e divide por 4, certo? Além da renda, de acordo com o requisito estabelecido, as pessoas com deficiência também passam por avaliação médica e social no INSS. Um beneficiário do BPC, assim como sua família, deve estar inscrito no CadÚnico. Isso deve ser feito antes mesmo de o benefício ser solicitado. Sem isso, ele não pode ter acesso ao BPC. Bolsa Família. Também haverá um controle maior sobre o Bolsa Família, programa de transferência de renda do governo federal. Estamos reforçando a fiscalização para garantir que a versão mais robusta do programa, inaugurado em 2023, efetivamente chegue a quem mais precisa, ou seja, vai ter um pente fino aí no Bolsa Família. As medidas: restrição para municípios com percentual de família unipessoal acima do disposto em regulamento. Inscrição ou atualização de unipessoais deve ser feita em domicílio obrigatoriamente. Atualização obrigatória para cadastros desatualizados há mais de 2 anos. Biometria obrigatória para inscrição e atualização cadastral. Concessionárias de serviços públicos deverão disponibilizar informações de seus bancos para dados para viabilizar o cruzamento das informações, ou seja, um pente fino bem rígido aí no Bolsa Família. Super salário de servidores, então aqui vamos tirar também. A equipe econômica também quer regulamentar a lei que coíbe super salários de servidores públicos do Executivo, Legislativo e do Judiciário, ou seja, todas as esferas, e impedir o pagamento de valores que extrapolam o teto do funcionalismo. O valor máximo hoje é de R$ 44.000, R$ 44.008,52 mensais. Em 2021, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto, que regulamenta o fim dos chamados supersalários. O texto retornou ao Senado, onde aguarda definição. A proposta em discussão no Congresso define quais pagamentos poderão extrapolar o teto do funcionalismo público, entre eles os auxílios para moradia, alimentação e transporte, que é uma mamata também. Emendas parlamentares. O governo informou que, pela proposta, o valor global das emendas parlamentares não poderá crescer mais do que 2,5% acima da inflação. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esse é apenas o cumprimento do acordo firmado entre o governo, o legislativo e o STF. Pelas regras, 50% das emendas das comissões passarão a ir obrigatoriamente para a saúde pública. Para quem não sabe, todo parlamentar ele tem direito a uma verba para investir na sua região, ou onde ele quiser, mas geralmente eles investem na região em que eles tiveram mais votos. Mas eles investem no que eles querem. E aí, com essa regra, ficaria 50% reservado obrigatoriamente para a saúde, que eu acho uma excelente medida para fortalecer o SUS. E haverá bloqueio de emendas proporcionalmente aos bloqueios do Poder Executivo, limitado a 15% do total das emendas, 7,5 bilhões em 2025. Impacto nas contas públicas. A expectativa da área econômica é de que as medidas propostas, se aprovadas pelo Legislativo, resultarão na economia de 72 bilhões de reais em 2025 e 2026, certo, pessoal? Então, é isso. Esse é o resumão que a gente trouxe para vocês. Depois a gente vai detalhar
tudo para vocês também, passo a passo, né? Mas atendendo a vários pedidos, a gente trouxe esse resumão aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo. Você esteve no INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo que acontece no INSS que seja do seu interesse, aposentado, pensionista e idoso do Brasil. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.